Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. É um prazer ter vocês aqui conosco e, ao mesmo tempo, a gente também está aí na casa de vocês. Vamos dar seguimento a esse formato que a gente está tendo no meio dessa crise, tá? Já não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever, ativa o sininho para você ter as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, uma novidade, você vai receber no seu computador, no seu celular, para você estar em dia com tudo que a gente está colocando aqui, tá? Não fica de fora, então já se inscreve e já deixa o like no canal e comenta aí também, compartilha com seu amigo, com seu vizinho. Pelo menos 2 pessoas aí você compartilha esse vídeo que com certeza eles vão aprender alguma coisa. Hoje, seguindo o que a gente fez na semana passada, a gente está aqui com o nosso Vitor Valente. Tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Legal. Sinta-se em casa. Tá? Estou muito em casa. Fique tranquilo. E do meu lado esquerdo, Raquel Andrade. Olá. Também está aqui com a gente. Sinta-se à vontade também. A casa é sua, vocês estão mais do que acostumados com esse lugar. Show de bola. Certo? Seguindo no mesmo tema que a gente começou semana passada, nós vamos falar sobre personagens bíblicos, personagens do Novo Testamento, da Bíblia, em que tiveram na vida um momento de decisão importante. Tiveram um momento em que precisavam decidir algo que ia mudar a vida deles para todo o restante da vida deles, obviamente. E Valente, como é que o que você sentiu aí? Mas desculpa, eu estou apressado. Vamos, antes de você começar aí a falar, você pode orar para a gente abrir a nossa aula, e aí, depois da oração, você já segue com o seu raciocínio. Amém. Vamos fechar nossos olhos, você que está em casa também, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa manhã, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa, para a gente estar aprendendo um pouco mais a respeito da tua palavra, Pai, aprendendo com aquilo que a gente leu, com aquilo que a gente vai conversar, com aquilo que a gente vai debater aqui, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, seja com cada um que estivesse assistindo essa mensagem, este debate. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ouvir a tua voz nessa manhã e sair daqui, Senhor, com a tua palavra em nossos corações, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. 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 A respeito do tema, né? Acho um tema bem interessante, né? E antes eu trouxe um personagem certamente, de certa forma, conhecido, né? Ele se chama Ananias, entre os vários Ananias que tem na Bíblia, né? A gente está falando aqui de Ananias de Damasco. Mas é interessante a gente pontuar sobre o tema que a gente está falando sobre decisão, né? E decisão é uma coisa que a gente faz parte da nossa vida, né? Em tudo a gente está decidindo. Então a gente, quando acorda, a gente decide levantar ou continuar deitado, a gente decide tomar banho ou não tomar banho, tomar café ou tomar leite. Decisão faz parte da nossa vida. Mas existem pontos chaves na nossa vida que a gente precisa decidir, coisas que vão mudar o rumo da nossa vida. E é sobre isso que a gente está tratando, né? Então, eu trouxe aqui falando de Ananias, né? A Bíblia fala de Ananias 2 vezes, né? Esse Ananias que a gente está tratando, né? E a primeira vez está ali em Atos, capítulo 9, versículo 10. E a segunda está em Atos, capítulo 22, né? Ananias ele só é citado na Bíblia na passagem que Paulo, né? E depois Paulo cita Ananias de novo, né? Mas a cena que a gente tem de Ananias na Bíblia é apenas essa que Ananias ele mora em Damasco. Paulo, quando está indo para Damasco caçar os cristãos, ele, né, Deus vê aquela luz e aí Jesus manda ele entrar em Damasco, traz toda aquela passagem que a gente já conhece, né? E aí fica para você ler aí na sua casa Atos capítulo 9, versículo 10 ao 19, que vai contar essa história. E quando Paulo está ali cego, né? Quando ele cai do cavalo, Deus manda Paulo ir para Damasco. E Ananias, na sua casa, né, recebe uma revelação de Deus
mandando procurar Paulo, né? E Paulo, como todo mundo sabia naquela época, e Ananias já sabia disso, ele era matador de cristão, né? Então ele era perseguidor, ele era tipo sem dó nem piedade, era matar para já era conhecido. Ele era muito já conhecido. Tinha essa fama, né? Ele já tinha essa fama. Perseguidor. Então Deus fala para Ananias que para ele buscar Paulo, né? Onde ele tinha que ir lá procurar Paulo. E impôs mão sobre ele que ele teria a sua visão restaurada e através da vida de Paulo Deus iria fazer muita coisa. E Deus fala isso para Ananias. E na hora Ananias fala assim, mas eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse Paulo, né? Não é o perseguidor de cristãos, não tem matado muitos cristãos. E o interessante é que Deus fala para ele, através dele, o meu evangelho vai ser pregado, eu vou mostrar através do... Deus até fala que vai mostrar como é importante sofrer pela obra dele, né? Para Paulo sofrer, né? E aí Ananias chega... Esse é o ponto-chave, né? Relacionado ao tema e Ananias, né? Ananias, historicamente, a gente vai ver que ele era um dos 70 apóstolos, né? Historicamente, não está na Bíblia exatamente isso, mas historicamente se acredita que Ananias seria um dos 70 dos 70 discípulos. Então Ananias era um cara reto, mas chegou um ponto que ele teve que decidir entre continuar com medo ou seguir o que Deus mandava. E é interessante isso, assim, às vezes a gente vai topar com momentos da nossa vida que Deus vai apresentar dois caminhos. Um que é o comum e um que não é o comum. Um que aos nossos olhos é totalmente fora do padrão, né? E a primeira reação que a gente vai ter, normalmente vai ser igual a de Ananias, né? Pô, peraí, qual é desse cara aí? Vou lá fazer o quê? Vou lá para ele me matar? Não. O pensamento dele era esse, né? E isso é o ponto-chave. Na nossa vida a gente vai encontrar vários momentos como esse. A gente vai ter que escolher entre seguir Deus ou continuar no caminho que a gente achava que deveria seguir, respeitando o nosso medo, né? Geralmente o caminho, sempre, como você falou, sempre vai ter alternativas e geralmente o caminho mais fácil sempre vai ser fugir. Sempre vai ser correr para longe dessa situação que se apresenta. Realmente, quando a gente fala de ponto de decisão, é justamente isso, quando a gente tem mais de uma opção, né? Onde a gente tem que decidir, onde a gente tem que escolher. E realmente a alternativa mais fácil de todas as que a gente pode ter na nossa vida é fugir, se esconder, se omitir, né? Exatamente. E aí entra acho que o grande lance, né, da questão da escolha. Eu até anotei aqui, deixa eu me achar aqui para não falar besteira. Eu até botei aqui, Ananias, ele era justo e segundo a lei de Deus. E quando o Senhor fala com ele, ele poderia ter dado lugar ao medo. Saulo era um matador de cristãos, né? Seu objetivo inicial era matar, prender cristãos, né? Mas quando Ananias ele decide ir lá até Paulo, né? Se a gente for parar para olhar o futuro, Paulo foi um dos maiores evangelistas da Ásia. Ele foi peça central no plano de evangelização mundial, né? Se você for pensar no Novo Testamento, as principais cartas, a maior quantidade de cartas foi Paulo que escreveu, que a gente usa como base de princípio cristão foi de Paulo, né? Paulo evangelizou na Europa, ele evangelizou fora os judeus, né? Que graças o que começou ali com Paulo, a gente recebe o evangelho hoje, né? Que através de Paulo o evangelho chegou aos gentios, né? Então, se você pensar que Ananias, por ter seguido a orientação de Deus e seguido o que Deus mandou ele fazer, né? Ter escolhido fazer o que Deus mandou, né? Eu e você estamos aqui. Ser fiel ao chamado pode impactar muito mais do que uma vida ou duas, né? Pode impactar toda uma geração, né? Futura de pessoas e isso é exatamente, forte. Né? E às vezes uma decisão minha, ela pode se tornar temporal, né? Como a de Ananias, né? Tipo, há quantos anos foi? Há 2000 anos atrás, pouco menos, né? Mas Ananias tomou uma decisão que o resultado da sua decisão ecoa até hoje, né? E nem sempre a gente é lembrado por essa decisão que a gente toma. Nem sempre essa decisão que a gente toma
afeta diretamente a gente. Exatamente. Como o Valente falou aqui, esse exemplo de Ananias, ele toma uma atitude para com Paulo. Essa atitude reflete muito na vida de Paulo, que reflete ainda mais na vida de todo cristão que vem depois dele. E Ananias, quanto mais vai sendo refletida essa atitude, mais Ananias vai ficando para trás. Isso. Mas não importa, quando a gente cumpre o chamado, que a gente suma para que a presença e a imagem Exatamente. e a glória seja cada vez mais de Deus, né? Eu acredito que naquele ambiente, naquele momento, né, naquela época, Ananias tenha sido muito lembrado. Hoje a gente fala muito pouco, né? Pouco se dá importância para ele, e a Bíblia fala ali dele em 2 momentos só, né? E porque a gente pensa aqui de uma maneira simples, do tipo, é só ele falar com a pessoa, vai falar Exatamente. com a pessoa, mas não, era uma pessoa que era perseguidora. Então, assim, você Exatamente. teve que botar todo o seu medo, e eu não digo nem o medo de falar com um homem perigoso, né? Mas até mesmo aquele ranço do tipo, eu não quero que essa pessoa se salve. Essa pessoa que matou tanta gente, agora Deus vai usar ele. Eu acho legal pensar que não tem só o medo, tem isso também, né? isso é basicamente Jonas, né? É Jonas. Deus manda, vai, faz. Vai falar pro e aí povo. Fala, não vou falar para esse povo não, que eu acho que eles não merecem, eles estão errados, então não vou. Eu vejo Jonas como contraponto de Ananias, nessa assim, se você pegar as histórias, uma é contrária à outra. Na verdade, e aí Jonas elas são parecidas até o ponto de decisão, e cada um toma uma decisão diferente. Jonas tomou a decisão contrária à vontade de Deus, e aí Deus fez com que a vontade dele se cumprisse. Tipo, já que você não quer por bem, vai por mal. Eu vou fazer com que a minha vontade se cumpra. Ananias teve a chance de tomar. Se Ananias talvez não tivesse tomado a decisão, eu acredito que Deus iria fazer com que Paulo conseguisse por algum outro meio. Talvez por outra pessoa, uma outra situação. Ou até por Ananias mesmo, igual ele fez com Jonas. Ananias, isso, exatamente. Mas o fato de Ananias falar assim, vou seguir a vontade de Deus e não aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha mente, isso faz diferença, né? Como a gente falou, só fortalecendo a ideia, né? E também abrindo um questionamento, o orgulho, Valente, você acredita que o orgulho pode de alguma forma atrapalhar esse cumprir o chamado? Deus pediu, Deus colocou na minha mão que eu fizesse tal coisa, mas eu quero aparecer. E, às vezes a pessoa, né, geralmente quem está com orgulho assim não vai falar, eu quero aparecer, nem sempre se assume. Nem sempre. Tem gente que é super, qual seria a palavra, exagerado, é muito expressivo, então falaria, eu quero aparecer mesmo, mas tem gente que tem um grau de orgulho muito elevado e mesmo assim, não, quero ser humilde, mas na verdade, no fundo do coração... Tem um coração soberbo, né? Isso, soberbo. Esse orgulho, você acha, Valente, que ele te impede, te ajuda a ir mais longe, esse orgulho, ele te faz ir mais longe, ele te impede de cumprir aquilo que Deus tem planejado, o ponto de decisão? Você acha que o orgulho, ele te joga mais para que lado? O orgulho, ele, na tomada de decisão, ele é péssimo, né? Eu acho que, justamente quando a gente fala de... acredito que existem decisões que a gente toma por conta própria, né? Isso é fato, né? Se eu quero dormir, se eu quero levantar, se eu quero tomar banho, não tomar banho, se eu escovo o dente, não escovo o dente. Mas existem, como a gente está falando aqui, de pontos que são importantes, né? E aí esses pontos, eu creio que Deus ele te dá 2 alternativas. E uma é que ele está falando, que ele fala, cara, vai por esse ou você segue o outro. O outro, geralmente, acredito que 99% tem a ver com o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim. Que é onde entra e aí é onde entra o orgulho. Tipo, eu achar que aquilo é melhor, mais do que Deus saber o que é melhor para mim, isso é um orgulho. Então, assim, fatalmente eu vou tomar uma decisão errada. Porque quando a gente fala em orgulho, o orgulho ele gira em torno do seu próprio eu, né? Exatamente. Então, toda decisão que você toma, baseada em orgulho, ela vai basear no que é benéfico ou aparentemente benéfico para você. Então, será que seria benéfico para Ananias ir falar do amor de Deus
falando no âmbito humano, né? Será que seria benéfico? Eu vou falar para uma pessoa que de repente matou uma pessoa que eu amo e conheço, porque Paulo com certeza matou muitas pessoas que Ananias conhecia, congregava. Paulo estava lá na morte, né, de Estevão. Entende? Certamente Ananias conhecia Estevão. Claro! E aí eu vou ter que ser boca de Deus para que Deus salve essa pessoa. Então, assim, você não pode, quando a gente está falando de relacionamento com o Pai, de relacionamento com Deus, de cumprir o chamado de Deus, a gente tem que realmente pisar no nosso orgulho, porque não tem como a gente servir a Deus e servir as nossas próprias vontades. Elas sempre vão bater de frente, elas sempre vão confrontar uma com a outra, né? E exatamente é isso aí, né, que a gente está falando. Escolher Deus é deixar de lado o meu eu, né? O meu eu, as minhas vontades, o meu orgulho, a minha... enfim. Que ele cresça, E eu que ele diminua. cresça e eu diminua. Esse é o ponto-chave, é um dos pontos-chave, né, nessa tomada de decisão de Ananias. Muitas vezes a gente até toma uma decisão, a gente tomaria, de repente, a mesma decisão que Ananias tomou, mas com aquela intenção de eu vou ser lembrado como o cara que evangelizou, Isso. o maior evangelista. E isso acontece muito, né? Eu vou ser o cara que foi usado para converter, o pastor tal. Ah, mas fulano está fazendo sucesso, mas fui eu que, se não fosse eu, se não... Esse Exatamente. ponto de decisão Quem era mais, fulano de tal? esse ponto de decisão é mais do que simplesmente decidir só ouvir a palavra de Deus. É um ponto de decisão de deixar de lado o orgulho e deixar que a humildade faça aquilo ali, mesmo que o anonimato venha depois. Ninguém nunca mais vai ouvir falar de você. E eu acredito que você vai falar um pouquinho disso também. Vou. Né? Um pouquinho do anonimato. O que você pode aí já Então, puxar? Dentro disso que a gente combinou, né, de trazer para a escola dominical e falar sobre personagens do Novo Testamento importantes, assim, né? Tem vários, mas a gente escolheu pessoas que não se ouve tanto em pregações, não se fala tanto. E a pessoa que eu escolhi falar foi Dorcas, né? E a passagem dela está em Atos 9, do 36 ao 43. E eu vou ler aqui para vocês a história, mas vou ler rápido, para a gente poder não perder tempo. Então, vamos lá. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula, grava essa palavra, discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Em algumas versões, ou até mesmo estudos, dizem que foi no cenáculo. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Eu peguei essa parte para falar, porque são aquelas histórias na Bíblia que a gente já leu e às vezes a gente não lê com a importância necessária. E aí quando a gente vai falar sobre pessoas, a gente fica mais com as pessoas que a gente escuta mais nas pregações, até mesmo nos estudos que a gente lê. E eu achei super importante falar sobre Dorcas, porque até bateu um pouco com o que o Vitor Valente falou sobre a humildade. O que me encanta nessa mulher é que, em primeiro de tudo, a história dela foi registrada. Então, no tempo que era antigamente, a mulher não tinha valor. Então, para uma mulher ser lembrada historicamente, é para a gente estar sempre
de olho na atitude que essa mulher teve. A gente viu a mulher Sirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, mulheres que marcaram a história. E para mim, Dorcas marcou a história eu posso dizer que o dela não foi um ponto de decisão único, foi um estilo de vida que ela tinha. Ela sempre se preocupava com o próximo, ela ajudava, e às vezes a gente pode falar, mas eu não tenho dinheiro para ajudar pessoas, eu não tenho como ajudar pessoas. E Dorcas viu a possibilidade de ajudar pessoas com uma agulha e uma linha, que para muitos pode ser pouca coisa, mas ela era tão ativa na comunidade, através das túnicas que ela fazia, e creio eu que não fosse apenas isso, porque uma pessoa que destina o tempo para fazer roupa para outras pessoas é porque se importa. Então, se a pessoa se importa com outras pessoas, não é apenas fazer roupas, mas engloba toda uma atenção, um cuidado, um carinho, uma dedicação mesmo ao próximo. E o que eu fico feliz é ver que essa mulher, quando ela veio a falecer, a gente não sabe por que ela veio a falecer. Mas eu entendo que até pessoas usadas por Deus é inerente. Todos nós vamos falecer um dia. Mas o que me encanta é que quando essa mulher faleceu, o velório dela estava lotado de pessoas, chorando. Porque ela teve um impacto na comunidade dela. Não foi uma pessoa que simplesmente nasceu, viveu e morreu, né? E aí eu fico pensando, será que quando a gente tiver que dizer adeus, como é que vai ser? Será que vai estar só apenas os nossos familiares ou a comunidade vai sentir nossa falta porque nós somos ativos na comunidade de alguma forma? E assim, antes de eu trazer para vocês essa passagem, ela falou ao meu coração, em primeiro lugar, o que eu tenho feito para o próximo? Como eu posso ajudar? Porque essa mulher, ela é chamada de discípula porque o evangelho, ele consiste nisso, em viver para o próximo, em falar do amor de Deus para o próximo, em ser suporte financeiro, emocional para as pessoas que estão do seu lado, agir em comunidade, em união. Por isso que nós somos igreja, nós somos igreja, mas juntos é onde Deus dispensa a bênção, na comunhão, do povo. Então isso me marcou muito, eu quis trazer para vocês, porque é uma mulher especial. E eu acho lindo porque ela foi testemunho de Deus, tanto na vida, ajudando os próximos, quanto na morte também, porque ela ressuscitou. Então Deus também, ela ainda teve um milagre, porque não mais de evangelizar apenas, ela pode dizer que ela era realmente prova viva do amor de Jesus nas nossas vidas, tanto que ela ressuscitou. Então, o que eu queria falar para vocês é que o que me encantou nisso foi a decisão que ela teve de ajudar o próximo como ela podia. Porque eu acho importante a gente falar que a gente tem que saber até ajudar ao próximo. Porque a gente vê tantas pessoas aí ajudando tanto sem limites, sabe? E eu tenho certeza que Deus não tem isso pra gente. Deus quer que você viva uma vida saudável, uma vida emocionalmente estável, né? Estável. Porque tem pessoas que às vezes se doam tanto que ficam emocionalmente fracas, que ficam, entende? E o que eu quero trazer é justamente esse pensamento de coletividade, né? Como a gente tem impactado a nossa comunidade? Que decisão é essa que a gente pode tomar igual Dorcas para fazer diferença na vida das pessoas? Isso. Sobre o que você falou agora, pegando esse gancho, né, esse link, você falou sobre a gente ter o limite em ajudar. Às vezes a gente quer ajudar em tantas coisas, a gente quer ajudar, e tem outras pessoas também que querem ajudar, outras pessoas que podem atingir áreas que você não consegue, mas você quer tomar aquela atitude, você quer fazer, e às vezes você acaba atingindo um alvo que não é onde você tem digamos, a qualidade. Então, de repente, Dorcas não sabia fazer uma ótima comida. Ou alvenaria, né? Dorcas podia não saber cozinhar tão bem para as pessoas que precisavam, mas ela sabia costurar. Eu vou mais a fundo, desculpa cortar, mas eu vou mais a fundo. Dorcas ali, a Bíblia fala que ela era discípula, né? E em nenhum momento cita que ela pregava, ela era
pregadora, cantora, ela era O diaconisa. destaque dela não era nos palcos, o destaque dela né? não era na grande liderança. Isso é o que a gente entende hoje como grande liderança, mas era servindo. Então, é bom a gente pontuar isso. Ela decidiu servir, né? E o próprio Jesus falou, aquele que quer ser primeiro, seja o último, né? Aquele que... quem quer ser um grande líder tem que ser um bom servo, né? Tem que ser um grande servo. E esse é o ponto, né? A Bíblia, ela fez o que talvez muitos considerariam como uma coisa nada demais, mas ela fez algo que impactou um povo e que foi relevante, que para ter gente lá no velório lá, se ninguém gostasse dela, ela não seria considerada relevante. E a Bíblia ainda diz que as pessoas que ela ajudou estavam lá, né? Certamente. As pessoas que ela ajudou estavam lá. E eu acho importante esse ponto que o Mateus também ressaltou, é que a própria Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Como nós mesmos. Então a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que ter o nosso limite, porque eu acho importante a gente falar que a gente tem que ajudar sim o próximo, a gente tem que ser impactante na nossa comunidade, que eu acredito que no mundo em que a gente vive hoje, a gente tem, é muito mais fácil a gente ganhar pessoas para Jesus através disso, do que simplesmente falando através de palavras, porque a gente vê que o evangelho está tão manchado. Eu não gosto nem de dizer o evangelho, porque o evangelho ele é limpo, sempre será. Mas a ideia do evangelho, que é passada através dos canais de televisão, enfim, internet, está manchada. Então, mais do que falar, é fazer. Porque falar é fácil, né? Fazer é difícil. E aí é onde está a grande diferença. E independente de onde você escolher, independente da atitude que você tomar, é você tomar com a qualidade. É você buscar dar o melhor. Então, mas o melhor que eu posso dar na cozinha é fazendo isso. Então, deixe que outra pessoa que faz melhor do que você, faça. Faça o que você é bom. Faça o que você é bom. Dê o seu melhor. Porque como um corpo, a igreja como um corpo, ela também precisa dar o melhor. Então, se a igreja, como um corpo, tem uma pessoa que sabe fazer melhor, então permita que essa pessoa faça. Que você seja, de repente, o canal de Deus para falar com a outra pessoa. Exato. Então, eu faço a costura, você é um ótimo cozinheiro, então eu não vou na tua área, eu vou falar contigo para que nós, juntos, como um corpo, cada membro tem seu potencial e a gente vai conseguir atingir as pessoas com mais qualidade, né? Existe uma grandeza em ser pequeno, né? Existe uma grandeza na gente não ser reconhecido. Dorcas é excepcional, porque ela não era a pessoa que saía pregando por aí ou distribuindo a renda da igreja. Talvez ela pregasse mais com atitude do que com as palavras. E aí eu vou bater mais uma vez. Pregar com atitudes é o grande diferencial, porque o nosso Jesus, ele que era Jesus, ele foi 100% atitude também. Não era apenas palavras, era sempre tudo que ele falava vinha acompanhado de uma atitude. Então até os milagres que ele fazia sempre tinham o milagre vinha acompanhado de um sermão, uma explicação. Então era sempre uma atitude com palavras, porque hoje em dia no mundo em que a gente vive, com tanta informação, com tantas palavras, é muito fácil se perder nas palavras, mas as atitudes dos verdadeiros discípulos, como Dorcas foi, é o que vai fazer diferença nesse mundo. Uma diferença entre o Ananias, que o Vitor falou, e Dorcas, que Raquel falou, é que, apesar dos dois nem sempre serem lembrados, né, poucas vezes serem lembrados, Ananias fez uma escolha, digamos, né, ele teve um momento que ele teve que fazer aquela escolha. Dorcas, ponto de decisão. Ele teve aquele ponto de decisão que foi receber Saulo, ir até Saulo. A Dorcas não, ela não teve assim um ponto de decisão, foram diversos. Todo dia ela precisava escolher entre cuidar dela mesma, entre ter a vida dela e cuidar do outro. Então essa seria um pouco a diferença de Dorcas e Ananias. Ananias não desmerecendo e não diminuindo a escolha de cada um dos personagens, mas Ananias teve um ponto chave, enquanto
enquanto Dorcas teve que fazer todos os dias uma escolha. Né? Esse seria o ponto-chave dela, um dia ter escolhido, todos os dias escolher. Um dia escolher todos os dias fazer algo. Um dia ela escolheu todos os dias escolher viver para o próximo. Fala devagar para não se enrolar. Um dia ela escolheu, né? Um dia ela escolheu escolher todos os dias fazer o bem para o próximo. Decidiu. Um dia ela decidiu escolher todos os dias para fazer o bem ao próximo, e nem sempre é lembrado por isso, e não vai ser. Assim como a pessoa que fica na cantina, na portaria, que faz ação social, não é lembrada. Porque, infelizmente, as pessoas têm... O ser humano, ele tem a facilidade de classificar, de colocar tudo numa caixinha, em hierarquia, em necessidade. Então, a gente sempre vai do tipo... Muitas pessoas acham que o trabalho de uma pessoa que fica na cantina é menos importante do que o trabalho de uma pessoa que está pregando. Trabalho que eu digo não mas atitude, né? E a própria pastora já falou nas pregações que pessoas já foram falar para ela que aceitaram Jesus por um abraço que tiveram na portaria da igreja. Então, do que adianta a gente pregar bem se não tem pessoas entrando, né? Exato. E vou fazer mais ou menos a mesma pergunta que eu tinha feito para o Valente, né? Para a gente poder colocar aqui. O orgulho nessa escolha de Dorcas, a gente encontra muito na igreja. Não sei se você já teve a experiência de ouvir ou, né, de presenciar alguém falando: não, mas eu estou aqui para servir, mas a pessoa faz questão de servir aparecendo para todos verem que estão servindo. E não serve em qualquer lugar, tem que servir numa posição de destaque, o que é meio... O orgulho está nessa situação? Não, nessa situação que eu falei da pessoa querer aparecer, mostrar que está servindo. Sim, porque se realmente a sua intenção é servir a Deus, Ele vai ver em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver limpando o banco, limpando o banheiro da igreja, o teu pai está vendo. Então, sempre foi meio incongruente, paradoxal, não sei como dizer, pessoas que querem servir e fazem questão de servir num lugar de destaque, ou pessoas que falam: pô, já estou nessa igreja há tanto tempo e não me chamaram para fazer nada, sendo que você pode fazer de outras formas, você pode fazer na sua comunidade, você pode fazer, não precisa ser chamado também, né? Porque basta querer servir, que você vai encontrar, tem várias maneiras de você servir ao próximo e automaticamente também a Deus. É o que a Bíblia fala também, eu não lembro aonde, sobre tocar trombeta, que a gente tem que fazer sem tocar trombeta. Faz. Se você precisa que as pessoas fiquem sabendo que você fez, acredito que essa seja a pergunta-chave. Se você tem a necessidade de que as pessoas saibam que você fez algo por alguém, será que isso é completamente puro? Porque se você realmente está fazendo por alguém, pelo prazer de ajudar, por que alguém tem que ficar sabendo? O que fizer uma mão que a outra não veja. Não vejo. Né? Eu acho que são esses os pontos que a gente consegue juntar desses dois personagens. Os dois são personagens que tiveram humildade de aceitar o chamado, de se importar com o outro, independente se eles iam ser lembrados ou não. Né? Dorcas, por exemplo, morreu e a presença dela na sociedade era tão forte que todos estavam lá e buscaram por Pedro para ver se conseguia fazer alguma coisa. E também a gente consegue encontrar nas duas situações que o orgulho é algo fundamental para a sua queda. Se você não quer dar certo, cara, é o orgulho. Mas se você quer dar certo, é você seguir com humildade, sem se importar se você vai aparecer ou não, sem se importar para quem você está fazendo, seria a humildade. E o orgulho, nessa caminhada, cara, em qualquer situação, é prejudicial para tudo que você fizer. Se o orgulho ele prejudica pessoas que não seguem a Cristo na sua vida diária, quanto mais a gente que segue a Cristo, né? A gente pode dizer que o orgulho ele deturpa a nossa visão, né, da escolha, né, nossa percepção de escolha, né? Que a cada dia a gente possa se tornar mais humilde, deixar o orgulho cada vez mais de lado, ter o coração mais puro, mais limpo
e rendido aos pés do Senhor. É claro que somos humanos, somos falhos, mas o Espírito Santo em nós, ele nos renova, ele nos faz mais parecido com Jesus Cristo. Verdade. E acho que uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar, né, sobre os dois casos é que as duas decisões tomadas pelas duas pessoas que a gente falou aqui, na hora de decidir, elas se decidiram, né, baseadas em preceitos de Deus, em princípios bíblicos, princípios que Deus, que era obediência, amor ao próximo, né, deixar o seu eu de lado, né? Então isso é importante. Quando a gente faz a escolha, né, abnegação seria a palavra mais correta. Quando a gente faz escolhas baseadas em princípios bíblicos e princípios cristãos reais, né, a chance da gente errar, a chance da gente fazer a escolha errada é muito menor. Sim. Esses são os estudos que a gente trouxe aqui para vocês, para essa igreja, para esse culto de hoje, para essa reunião de hoje aqui nessa escola dominical, tá bom? Deixe seu comentário, outros personagens que você identificou dentro do que a gente falou, dentro do Velho Testamento, dentro do Novo Testamento. Eu acho que, como a gente falou aqui, Jonas é o extremo oposto do exemplo de Ananias. Comenta embaixo se você achou algum outro personagem que é semelhante a isso que a gente trouxe hoje. Coloca, participe aqui para a gente ter um retorno seu e para você também estar interagindo e aprendendo cada vez mais. Alguma dúvida, né? Alguma pergunta Isso. também para a gente estar respondendo posteriormente. Isso aí. E que essa lição de hoje, esse estudo de hoje, você possa levar para a sua vida, que a gente se torne cada vez mais humilde e em tudo, que a gente possa Amém. Ensinar, que a gente possa usar isso, não só para nós, mas também para discipular o nosso próximo e aqueles que vierem depois de nós. Tá? Eu vou pedir aqui para a gente estar encerrando, eu vou orar então, tá? Para a gente estar encerrando. A gente vai colocar aqui na tela, aqui embaixo, aqui em cima, a gente vai colocar aqui embaixo o endereço bancário, assim que fala, endereço bancário. Os dados bancários, né? dados Conta bancários corrente. da igreja, para você poder colocar lá a sua oferta, o seu dízimo, seja fiel. Dentro disso também se encaixa tudo que a gente falou de humildade, de deixar o orgulho de lado, A fé também, né? a fé, o valor que você está ofertando, dizimando, é para a obra do Senhor, é para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como Dorcas fez, assim como Ananias também fez. Você pode ser um instrumento de Deus para estar semeando na vida dessas pessoas. Amém? Vamos colocar aqui esses dados bancários. Anota aí na sua casa, na sua agenda, para você poder ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por todos que estão presentes nessa transmissão. Obrigado pela presença da Raquel, do Valente, que foram usados por Ti, que estudaram e trouxeram esses dois personagens maravilhosos. Que a cada dia a gente possa aprender a ter mais humildade, a ser mais parecidos com Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, que é o caminho para chegarmos até a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, nos guiando, nos mostrando quem é Jesus. Que possamos encontrá-lo dentro de nós e que a cada dia nós possamos nos transformar nos exemplos dessa geração. Abençoa as despesas, Senhor, que na mesa de cada família não falte o pão, o alimento, que o Senhor esteja sob o controle de todas as coisas, Senhor, desde a saúde até a economia, não só da família, mas de todo o país. Senhor, muito obrigado, e que ainda hoje a gente possa escutar a Tua palavra no culto de hoje à noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se Comentar. inscrever no canal, tá bom? A gente conta com você. Fica na paz. Tchau, tchau.